como a homofobia internalizada se torna um agravante, abuso nas relações gays, um outro armário, como identificar uma relação tóxica, tudo isso e muito mais, incluindo a estreia de um novo quadro no episódio do Pod Gay de hoje. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Gay de hoje. E como estamos por aqui, Lucas? Estamos muito chiques, estamos com muita bagagem hoje, porque tem uma pessoa aqui muito especial que vai ajudar nesse tema que é importante e que tem tanta coisa para se falar. E essa pessoa é o João. Apresente-se, João. Fale com a gente, explique pra galera quem é, embora eu tenho certeza que a maioria já te conhece, mas fala aí, dá teu nome. E aí, gente, então, me chamo João, né, eu tenho lá a página lá no Insta, o @psijoãobrode, eu sou psicólogo, né, também que nem os meninos, focado em saúde mental LGBT, e é basicamente isso, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Gente, eu tô tão feliz de estar com o João aqui, você não tem noção. João, você não tem ideia de quantas mensagens eu recebi de pessoas falando pra te trazer pra esse podcast. E, gente, eu vou aproveitar, eu vou confessar um negócio pra vocês aqui, porque o que está acontecendo neste episódio é um marco. Eu vou abrir meu coração aqui, vou dizer que vocês dois, eu já falei aqui outras vezes, mas eu preciso falar. Gente, eu não posso deixar de falar. Vocês dois são inspiração do meu trabalho. O que vocês fazem e o que vocês fizeram todo esse tempo publicando, divulgando, com a coragem e com a seriedade do trabalho de vocês foi transformador na minha vida como homem gay e foi transformador na minha vida profissional. Então, estar aqui hoje num podcast que eu criei junto contigo, Lucas, chamando o João, é um negócio surreal pra mim e eu fico muito, muito feliz de te ter aqui hoje. Obrigado, gente. Ai, gente... Que fofo. O John é raro de ser fofo, né? Mas quando ele é... Do meu jeitinho. Eu que agradeço, gente, de verdade, eu digo mesmo, vocês dois são uma inspiração pra mim, né? Eu penso que a gente cada vez mais precisa de profissionais, assim, como a gente, que traz saúde mental, assim, né? Que muitas vezes é esquecido, a gente não vê, por exemplo, na faculdade, então... É uma inspiração gigante, assim, pra mim tá aqui com vocês, de verdade. Fortalecer a comunidade, né? A comunidade profissional, por favor. E, João, o tema de hoje é um daqueles que volta e meia vira tema das sessões de terapia dos pacientes, aparece nas minhas caixinhas, e eu tenho certeza que na do Lucas também. Como é pra ti? Como é que é a temática de relacionamento na tua clínica? Demais, eu acho que todo dia, porque é aquela coisa, né? Gay também é gente. Então vai aquela questão, aparece. Será? Então Será? Aparece sempre. E na verdade, uma coisa que a gente não vê, pelo menos eu não vi na graduação, mas a gente não vê, às vezes, as demandas específicas também das nossas relações. Né? Como que, por exemplo, questões lá da infância, que muitas vezes a gente nem pensa no nosso cotidiano, interferem na maneira como a gente se relaciona, e muitas vezes leva a questões tóxicas, né? Que muitas vezes, no geral, assim, na psicologia se leva muito da mesma forma, que nem nos relacionamentos heteronormativos e tal, mas que nem sempre. Mas eu digo que aparece todo dia, nas caixinhas de perguntas também, né? Principalmente sobre aquela questão sobre procurar pessoas, iniciar relações, mas também relacionamentos tóxicos mesmo, né? Então, sempre, sempre, sempre. E é um rolê muito, muito doido, porque as pessoas não sabem definir muito bem o que é relacionamento tóxico para homossexuais. Porque, embora se fale muito de relacionamento tóxico, as pessoas ainda não sabem a definição, nem para héteros, que é quando se falam muito, e que é importante falar mesmo, mas também não sabem muito menos quando é duas pessoas do mesmo gênero, né? Então, assim, as pessoas não sabem definir limites. E se você não sabe definir limites,
a primeira coisa que você vai ter como problema é você não identificar se você tá na situação de fato e não vai ter como resolver, porque se você não sabe o que você tem, não tem como você saber o que é como resolver. E como na psicologia, o que o João falou, não tem muito, não tem nada, na verdade, pelo menos a minha não teve, sobre esse assunto. Os psicólogos também não sabem, tem muito psicólogo que não sabe, eu fico de cara, sério, porque tem muito psicólogo que não sabe o que é relacionamento tóxico, principalmente no mundo gay, no mundo homossexual, né, de maneira geral. Então, acho muito importante a gente estar fazendo esse episódio hoje, e acho muito importante a gente estar unindo forças para falar de um tema que não se fala, sabe? E é um tema, tipo, caralho, sabe? É muito importante. Total. Acho que a gente podia começar por aí. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês utilizam para definir uma relação tóxica. Eu costumo definir uma relação tóxica onde não existe bem-estar, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes assim que, olha, é o seguinte, gente, a gente já tem muito problema nessa vida. A gente não vai querer se relacionar para ter mais problemas nesse sentido. Então, eu costumo dizer que uma relação tóxica é exatamente onde a gente não tem liberdade, onde a gente não se sente bem, onde não existe comunicação. Que eu penso que esse, na verdade, mas aí talvez seja um assunto para a gente depois falar mais, a comunicação entre gays é algo extremamente engessado. Eu penso que isso vem muito lá da infância até, né? Sobre coisas como nosso desenvolvimento. E muitas vezes até uma relação tóxica não existe uma comunicação. Não existe um respeito, não existe uma questão, um contrato de relacionamento bem estabelecido. Né? Eu penso que se a gente fosse definir uma relação, é justamente onde a gente não se sente seguro, a gente não se sente bem, a gente não sente onde há esse espaço justamente até para uma troca, que é de toda a relação. Né? Não, total. Eu tô aqui processando o que tu disse, porque a ideia do bem-estar... Sim. Total. Total. E sempre quando eu penso no definição, eu sempre penso isso de maneira geral, não falando especificamente para homossexuais, mas na invasão de limites, sabe? Eu acho que nós temos diversos limites. E quando os limites mais nucleares, ou seja, mais profundos, mais íntimos, são violados constantemente, isso, para mim, é uma situação que indica uma situação de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico, né? Porque quando você se relaciona com outras pessoas, de maneira geral, a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua maneira de ser, sua maneira de ver, as suas dores. Tá tudo bem, às vezes a gente fazer uma coisa e aquilo sem querer fazer mal para outra pessoa, porque a gente tá aprendendo a se relacionar, isso é ok. Agora, existem coisas que você sabe que faz mal na pessoa e para qualquer pessoa que são de maneiras gerais, né? E quando eu falo de abusos e limites, é além do físico, é do psicológico, sabe? E aí eu sempre penso nesses pontos importantes. E quando a gente fala de limites e de abuso, a gente sempre fala da nossa história de vida, né? Tipo assim, como homossexual, como LGBT, que é marcada por isso, né? Então, acho que já dá um spoiler do que vai vir aqui no episódio, que a gente vai falar um pouco mais. Porém, eu vejo muito uma reprodução de vivências, assim. Se a gente for puxar para o meio homossexual. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, no geral, a gente sempre pensa na mulher como vítima, né? Porque, de fato, os números dizem que são na maioria. E também são minorias que têm constantemente seus limites violados desde sempre, né? Mas fala aí, Jonah, qual que é a sua definição quando você pensa em relacionamento Olha, abusivo? eu sou do psicodrama, né, gente? Então, pra mim, nos constituímos a partir das relações. E eu gosto de pensar o que significa uma relação saudável primeiro, assim. Pra mim, uma relação saudável é uma relação que fortalece a autoestima, que fortalece a identidade, que propicia crescimento, evolução pessoal, interpessoal. Então, tudo aquilo que coloque em ataque a minha identidade, que me violente, que me reprima de alguma forma, não é saudável. Então, eu gosto de utilizar algo que eu aprendi com a comunicação não violenta
e que eu acho até legal de trazer aqui, que são as 3 formas primárias de violência nas relações, que eu utilizo hoje como um critério que me ajuda muito, assim. E para comunicação não violenta, as 3 formas primárias de violência nas relações são vergonha, culpa e medo. Então, um relacionamento, ele é um relacionamento abusivo quando ele te proporciona sentimentos constantes de vergonha, de culpa e de medo, né? De vergonha porque te reprime, limita a tua identidade, te coloca em posições de desqualificação, especialmente aí, começa com a desqualificação. Depois te gera culpa, porque ao procurar ajuda, ao tentar se validar, se reconhecer de alguma forma, você sofre mais ataque. E por fim, medo, né? Porque você fica dentro de um ciclo completamente vicioso e que aos pouquinhos vai minando quem tu é e a tua vida como um todo. Então, acho que o que vocês estão trazendo de bem-estar e de limites é fundamental. E super concordo, super concordo. Começa na clínica de vocês, aparece casos de vítimas de violência doméstica, de violência abusiva, LGBT mais em geral, como é que é? Sim, sim, já apareceu assim casos. Claro, não são, pelo menos na minha experiência, não são casos assim contínuos, mas casos de que isso nunca aconteceu antes, mas ele me deu um tapa, ele me deu um soco, né? E isso é uma questão que às vezes a gente não vai trabalhar talvez do mesmo jeito que numa relação hétero-cis, digamos assim, né? Porque a gente tá vendo que tem às vezes muito mais coisas por baixo, tem questões muito diferentes assim acerca do nosso desenvolvimento como pessoa, da maneira como a gente lida com emoções, né? A gente sabe que homens gays têm uma dificuldade gigante de lidar com emoções. Mas aparece, né? Pelo menos a minha experiência, felizmente, não de forma contínua, mas em casos isolados nesse sentido, né? Mas obviamente violência não é só no físico, né? Obviamente. Para mim aparece muitas violências muito mascaradas. Eu acho que tipo, elas não são tão, como que fala? Tipo, você olha para a situação e fala, putz, realmente isso a gente define como... Não, é sempre muito mascarado. Primeiro porque a pessoa, ela traz de uma maneira que ela não admite ou ela não consegue reconhecer, né? O relacionamento abusivo, que eu acho que é um problema muito grande. E então a maneira como ela conta é sempre muito bem pensada. E é por isso que eu acho que eu vou identificando em muitos casos o que realmente a pessoa, o relacionamento que a pessoa está, né? Mas aparece muito pra mim, por incrível que pareça, e sempre é muito... Eu não tive nenhum que você olhasse e falasse, putz, sabe aquele, quando você imagina relacionamento abusivo, e aí vem uma imagem assim muito esdrúxula assim na sua cabeça. Não, pra mim é sempre algo muito psicológico, né? Um controle muito discrepante, mas ainda assim velado, né? Um tem Nossa, sobre o outro. total. Sabe que vocês estavam falando agora sobre a falta de informações sobre o assunto na época de graduação de psicologia no geral, né? E eu tava lembrando que na época da faculdade eu fiz um projeto sobre violência doméstica entre casais homoafetivos. E foi muito interessante porque, dentre tantas as coisas, né, que eu descobri na época, 2 informações me chamaram a atenção. A primeira delas é de que, em média, 25% dos casais homoafetivos têm casos de violência na relação. O que significa, então, que se você que está nos ouvindo tiver 4 amigos dentro de um relacionamento, um deles está numa relação abusiva. E a segunda informação foi que como que eles utilizam para medir se há violência dentro de relacionamentos em termos de pesquisa? Existe um teste, que é um questionário que é aplicado, onde basicamente o questionário ele traz vários comportamentos violentos. Por exemplo, já me deu um tapa, me impede de sair com amigos e familiares, controla meu dinheiro.
e pergunta em níveis de já me fez uma vez, nunca me fez, já me fez uma vez, me fez mais de uma vez. De ambos os lados, também perguntando se a pessoa já cometeu isso. E para pessoas LGBT+, o dado curioso é de que em casais homoafetivos a prevalência de comportamentos violentos era muito parecida em ambos os casos. O que significa que para pessoas da comunidade, especialmente homens gays, o que acontece com frequência é que quando uma das partes é abusiva, a resposta, a reação e, consequentemente, a relação vira nesse ciclo vicioso onde se perde o papel de agressor e vítima e a dinâmica da relação fica conflituosa entre si. O que eu acho um problema enorme. E me pergunto do quanto que a homofobia internalizada não impacta esse trabalho, né? O que tu acha, João? Mas então, eu concordo muito, porque o que acontece? Eu penso que, na verdade, quando... se a gente for ver, violência envolve emoções, né? Eu agora estou fazendo uma segunda formação em terapia dialética comportamental, ela foca muito em emoções, então eu ando muito nessa vibe, assim, né? E se a gente for ver, isso foca muito naquilo que eu estava colocando antes, de que homens gays têm uma dificuldade muito grande de lidar com emoções. Então, quando o outro tem uma conduta violenta, eu às vezes acabo também respondendo de uma forma violenta, a relação acaba também se tornando dessa maneira, e o abuso, se a gente for ver, ele é cada vez mais reforçado, às vezes dos dois lados, né, exatamente. E aliado ao fato de que uma coisa que eu observo muito também nos meus atendimentos e nas caixinhas de perguntas e na minha vida pessoal também, conversas difíceis e resolução de problemas assim, interpessoais são dificuldades que muitas pessoas LGBT, sobretudo homens gays, enfrentam, né, de resolver, de sair de relacionamentos tóxicos, de identificar até como vocês estavam colocando. Então eu observo muito isso, assim, né, o fato de a gente não saber lidar com emoções, com mal-estar, com desconforto, entender o que é para então sair, é extremamente prejudicial, porque de fato a gente alimenta e reforça ciclos perigosos até em integridade física, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham? Não, concordo totalmente. Só que você estava falando, e o Jonathan estava falando também de homofobia, e duas coisas vieram na minha mente. Aí, se vocês discordarem, o problema é de... Tô brincando. Mas duas coisas vieram na minha mente muito forte. A primeira delas é que, nessa questão da homofobia, o quanto a gente não joga a nossa frustração de todo o nosso percurso, de todo o conceito de homossexualidade que a gente incorporou, de mensagens negativas, né, ao longo da vida, a gente joga para o outro, que é o nosso par, o nosso semelhante, a gente joga para o outro em forma de relacionamento abusivo, ou o quanto isso pode acontecer também na pessoa virar uma dependente, né? Exigir demais, emoção demais do outro, porque ela não teve ao longo da sua vida e tem aquela pessoa como a única fonte, né? Cria ali a única fonte em que de afeto e de sentimento. Então, sempre que eu penso, você falou assim, sempre não, né? Acabou de me passar, na verdade, essa ideia na minha cabeça, muito que bem. Mas quando você falou de homofobia, vocês dois estão falando, vieram duas dessas situações da minha cabeça, sabe? E a gente não pode realmente negar que a homofobia que a gente sofre vai afetar muito nas nossas relações, né? E ainda mais que a gente não teve nenhum parâmetro. E eu acho que o mais difícil também, né, nisso que vocês estavam falando, que o João estava falando, de identificar, é que, como são o mesmo gênero, as pessoas acham que não vai existir essa... como que fala, essa desvantagem de um em relação ao outro, né? Porque, de fato, quando a gente pensa sempre naquele papel da mulher como vítima e do cara como o agressor, o que, de fato, na maioria das vezes acontece. Mas, no nosso caso aqui, a gente também pode ver como que fala? Ver essa mesma... São mesmos gêneros, teoricamente estão na mesma posição, mas... se um joga frustração no outro, dependendo da personalidade de um, do comportamento de um,
e aí pode virar um ciclo em que os dois se jogam ali e ficam entrando nesse jogo. Ou que somente um realmente exerce o papel de o agressor, o tóxico, enfim. Não sei se vocês também veem dessa maneira. Faz bastante sentido, Lucas. Eu fico... Lacrei. O Lucas começou a andar comigo, João, e agora tá ficando muito folgado e abusado. Amo. Olha só. A gente tava falando de homofobia, mas vocês não me responderam sobre homofobia internalizada. Qual é a opinião de vocês sobre como que a homofobia internalizada aparece no ciclo de abuso das relações gays? Fala primeiro, Lucas. Eu tô monopolizando, assim. Vai lá. Monopolizando nada! Não, a gente tá seguindo uma ordem. Não, você é convidado. A gente tá... Não tá, pode falar. É porque a gente não ficou seguindo uma ordem, né? Tipo assim, o Diana lança, aí você fala, eu falo, ele rebate. Olha, eu penso assim, que a homofobia internalizada, na verdade, ela vai aparecer em toda a nossa vida, né? A maneira como muitas vezes a gente internaliza durante o nosso desenvolvimento, obviamente ela vai aparecer nas nossas relações, né? O ódio que às vezes a gente sente, a gente vai projetar, a maneira como, por exemplo, vou citar um exemplo de um caso que eu atendi, né? Por exemplo, de que a criança na época, né, o menino estava vendo lá a TV com os pais, e aí aparece um casal gay, uma coisa assim e tal, não lembro qual que era o relato exato. E aí a mãe fala, olha só, esses homossexuais nunca vão ser felizes, assim, porque um homem nunca vai ser feliz com o outro. E, gente, criança não é burra, criança internaliza isso, e a gente vai internalizando, e a gente vai cada vez mais ficando na nossa rotina mensagens como essa, né? Então, obviamente, isso vai interferir nos nossos relacionamentos no futuro. Para muitos, não sei se vocês observam isso também na prática de vocês, em todos os sentidos, mas muitos nem consideram a possibilidade de ter um relacionamento, né? Daquela coisa assim de, não, porque dois homens, né, João? Homem é assim, homem não tem como ter relacionamento, porque sempre vai estar atrás, sempre vai estar não sei o quê. Então a gente vê que às vezes... Aham. Nossa, é o que mais tem. É o que mais tem. Você definiu 50% das minhas DMs agora. A gente vê como isso acontece, de que até uma possibilidade de ter uma relação antes de entrar já não rola. E quando a gente entra em relações, né, toda aquela questão, né, aquelas crenças como promiscuidade, né, aquela coisa toda, né, que a gente escuta toda a vida, vai entrar também, né? Até na maneira... A TCC tem muito aquela questão de que os nossos pensamentos vão moldar as nossas emoções e como a gente se comporta, né? E quando a gente já tem crenças internalizadas, né, as crenças centrais da TCC organizadas de uma forma a reproduzir a homofobia, isso vai aparecer nas relações também, né? A forma como a gente navega nesse mundo, né? Mas o que vocês acham, meninos? Total, ainda mais que quando a gente é criança, a gente aprende muito de maneira passiva. Enquanto a gente é adulto, a gente aprende de maneira ativa. E eu não estou falando das posições que vocês estão imaginando. Eu estou falando da... A Diora já estava olhando com uma cara assim. É tudo no meu, né? É tudo no meu. Promíscua. Aqueles, né, que... Tudo que eu... Tudo... Mas é porque a gente absorve muito, né? É do nosso crescimento mesmo absorver muito mais do que a gente muito mais do que a gente imagina quando a gente é criança e adolescente. Porque a gente não tem nenhuma informação, nenhum repertório do mundo. Então a gente absorve. Até quando a gente é adulto, a gente já tem tudo aquilo aquelas crenças muito internalizadas mesmo, né? E aí você pensa, uma criança também, por mais que ela internalize tudo, ela acaba sendo... Ela não tem o desenvolvimento cerebral. Então, assim, ela absorve do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer, não, do jeito que ela consegue. Então, assim, imagina só o quanto que uma criança que ouve que gays são promíscuos, que gays não são felizes, e até de maneira indireta, né, de quando vê um filme e raramente aparece um personagem gay, ele vai ser um coadjuvante, ou vão ser personagens que morrem, ou sempre sofrendo, né? Aí vai entender o quê? Que nunca vai ser feliz, então incorpora aquilo, né? Eu acho que até assume uma defesa de, tipo, eu sou diferente dessas pessoas e não vou me relacionar com elas. Ou
e aí a gente entra. Ou a gente se relaciona com essas pessoas, mas tenta manter um poder sobre elas, como que fala? Uma punição sobre elas, né? Porque é um boicote e, ao mesmo tempo, uma reprodução de violência com o outro, né? Então, eu acho que é isso. Não, uma coisa que eu queria complementar na fala do Lucas é que é muito assim jogo de poder e muitas pessoas que eu atendo referem a uma questão assim, um relacionamento, como o relacionamento tem que ser um constante jogo de poder, né? Como se um tem que estar em cima e o outro tem que estar embaixo, né? Não no sentido sexual da coisa, mas no sentido de que eu sempre tenho que agradar o outro, eu sempre tenho que estar fazendo com que o outro continue ali comigo no relacionamento, eu sempre tenho que ficar provando isso pro outro, né? Buscando às vezes a aceitação do outro, que às vezes até é um padrão que a gente já repete, né, há muito tempo na nossa vida. E até às vezes rola a inversão assim dessas posições também, né? Em que agora que o outro está conquistado, então eu preciso que ele me conquiste. Então aí fica nessa questão também. Lacrou, hein? Aí você lacrou, ser o lacração aqui. Quando vocês dizem que nós internalizamos várias crenças, só queria pontuar de que nem toda homofobia precisa ser explícita. Quando, por exemplo, aparece uma pessoa LGBT na televisão e a mãe troca de canal, isso também fala sobre algo. Não tocarmos no assunto e não falarmos sobre outras formas de expressão da sexualidade que não seja heterossexual é também homofobia, né? Então, acho que a gente precisa entender que nem todas as mensagens precisam ter conteúdo dito, precisa ter um comportamento explícito. Às vezes o próprio silenciamento já é um tipo de comportamento, sabe? Qual criança não lembra um olhar do pai ou da mãe de reprovação e se sentindo péssima? Não havia nenhuma palavra sendo dita. Mas perceba só como... Inclusive, acho que essa é uma coisa que acontece bastante comigo e talvez aconteça com vocês também, de muitas das experiências de trauma, de violência e de homofobia, com frequência na comunidade, nos meus pacientes, aparecem como imagens. Não são propriamente algo dito, algo que aconteceu, mas um olhar, sabe, é algo sutil, mas que manda uma mensagem profunda. E acho legal falar também sobre eu gosto de lembrar de como são dois homens, né? Precisamos sempre voltar para isso, porque antes de sermos gays, somos homens. E a relação afetivo-sexual de homens no geral, ela é ensinada a partir desse lugar de domínio, de força, de controle. É sempre de mim para fora, né? E do outro, eu permitindo me acessar. Não é algo relacional, não é algo no nível bem equilibrado hierarquicamente, como o Lucas estava falando, né? Eu tô perdido, gente. Eu tô perdido porque é tanto assunto. Isso vai me lembrando do paciente, me lembra todas essas coisas. Eu ainda não superei, Lucas, que tem um terceiro convidado, tem uma pessoa nesse podcast com a gente. Ainda tô chocado com essa informação. Né? Tem, e nem cobrou cachê. Nem cobrou cachê. Imagina, gente, que isso, pelo amor de Deus. Mas passei no crédito deixar depois. Deixar aqui o teu Pix. Vou deixar aqui a chave Pix, João. E olha só, mas agora tá. Para além de toda essa discussão, como que a gente ajuda a pessoa que está nos ouvindo agora a identificar uma relação tóxica? Qual é a dica, qual o critério que vocês utilizam? A principal questão que eu percebo é que geralmente, né, até como o Lucas estava falando, em relações tóxicas, às vezes não vai ser essa imagem que a gente vê na novela, de uma agressão física, não vai ser essa questão, mas sim pequenas coisas no dia a dia. Eu costumo pensar com os meus pacientes, assim, de fazer um monitoramento constante, no sentido como que a minha relação me faz me sentir.
quais sentimentos e quais emoções que a minha relação me provoca e que eu sinto durante o meu dia. Né? Eu penso que esse é um ponto de partida bem interessante, assim, né? E é um exercício que muitas vezes, né, que vem, eu trago muita coisa da atenção plena, do mindfulness, daquela coisa, a gente geralmente pensa que mindfulness é meditação, essas coisas, mas não necessariamente, né? Mindfulness é a gente prestar atenção no momento atual. E como a gente hoje está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente se esquece de prestar atenção, e nossas relações também sofrem disso, a gente levar tudo de um jeito muito automático de ser. Então, eu sempre coloco essa questão de, olha, gente, o que a relação ela te desperta? Né, a longo prazo, a curto prazo, a cada hora, numa conversa, como você se sente, né, o que vem à sua mente, quais pensamentos, né, qual a natureza desses pensamentos, assim, né, é uma coisa que eu costumo trazer muito, assim, não sei se vocês também fazem algo do tipo, assim, como é que é? Nossa, assim, eu sou da TCC, então eu não passo a tarefa para meus pacientes, a tarefa de percepções. E porque se a gente for ver a luz da neurociência que ele está escrevendo no TCC, né? Se a gente vê na neurociência, a gente vive no automático, né? Para o nosso cérebro economizar energia, digamos assim. Porém, existem questões que a gente não pode viver no automático. E relacionamento é uma das situações. Crise de ansiedade é outra. Então, voltando para o relacionamento, e eu sempre falo também para os meus pacientes, relacionamento é uma das oportunidades em que a gente mais pode se conhecer, porque a gente não consegue esconder as nossas questões, a gente fica naquele momento muitas vezes mais frágil, mais vulnerável, né? Porque ainda mais pelo conceito que a gente tem de relacionamento hoje em dia. Então a gente se entrega de uma maneira e aí no relacionamento a gente precisa ter essa percepção do que a gente está fazendo. Porque muitas vezes quando a gente está correndo atrás de agradar demais a outra pessoa, quando a gente está com medo de desagradar essa outra pessoa, quando a gente se sente inferiorizado pela outra pessoa, e quando eu falo inferiorizado, não é inferiorizado no sentido você, né, e com as suas crenças, mas de comportamentos que a pessoa fez e que te fez sentir dessa maneira, né? E eu percebo muito... eu acho que uma das questões que eu mais percebo, onde as pessoas falam pra mim, meus pacientes, é na hora do sexo. Porque no sexo vai existir aquela questão de faz quando o outro não quer, mas aí faz chantagem emocional, joga pra aquela questão de, mas você não gosta de mim, mas você tem que transar e não sei o quê, e aí faz coisas, posições que não gosta, né, e isso é um abuso muito grande físico. Percebo também, nossa, uma coisa que também aparece, quando um paciente não é fora do armário e o outro já é, e aí o outro tenta fazer com que o outro saia do armário à força, assim, por todo o processo. Acho que são situações, se eu pensar homossexuais, especificamente homossexuais, me vem essas à cabeça, sabe? De ter toda essa questão de a vaidade, um se achar mais bonito que o outro e deixar isso explícito, sabe? Para outra pessoa se sentir mal. Ainda mais quando são pessoas que a imagem são parecidas, né? Por serem dois homens, normalmente, cis, né? Que a gente fala aqui na maioria das vezes. Geralmente existe essa comparação. E quando um utiliza disso para se sentir melhor, para inferiorizar o outro, isso é algo que, né, é uma violência muito grande, ainda mais que a gente tem a nossa autoestima muito fragilizada, né? A gente já fala sobre isso várias vezes aqui, né? Tem um episódio sobre isso, inclusive. E são esses pontos que eu mais, assim, percebo no meu dia a dia de clínica, sabe? E você, Jonah? Nossa, adorei, Lucas. Adorei os pontos que tu trouxe, os exemplos. Lacrei, acho que a gente pode acabar agora. Muito Tchau. real. Beijo. Não pode não. Volta aqui. Preguiçosa hoje. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Acompanhando o caso de várias pessoas com relacionamentos abusivos, parece que tem um elemento e relacionamentos no geral, familiares, profissionais, etc. Eu percebo que tem um elemento que é sempre ponto de partida para mim, que é a desqualificação do outro. Acho que um relacionamento abusivo, ele começa com frequência na desqualificação, porque como ele
estabelece uma relação de poder hierárquica, a primeira coisa é manter esse poder. Então, não existe alguém controlado se não houver alguém que controle, gente. E o contrário também. Então, é importante que a dinâmica da relação se estabeleça dessa forma, desequilibrada, e como que se faz isso, né? Desqualificando o outro. Então, toda vez que a pessoa não te elogia, te bota em situações de vergonha na frente dos outros, desmerece conquistas, não ouve, não te dá espaço para falar, distrata com qualquer tipo de comportamento, escolha e coisas nesse sentido são indícios de comportamento de desqualificação que começam a minar a autoestima da pessoa que é agredida e que não começa e que deixa de perceber o que de fato está acontecendo dentro do relacionamento, né? Porque acho que talvez esse seja um dos grandes pontos que fazem com que o abuso dentro de relacionamentos gays seja um problema tão forte, porque nós temos muita dificuldade, como o João trouxe aqui, de regular e conseguir expressar emoções. E por conta do nosso histórico de violência, nós temos muita dificuldade de perceber violências emocionais e psicológicas na vida no geral. Porque nós temos tantas barreiras e tantas estratégias para nos afastar e para nos proteger emocionalmente disso que vamos sempre ultrapassando limites. Eu recebo vários casos de pacientes que às vezes chegam com depressão, com ansiedade, e quando eu começo a investigar, o elemento que está causando é o relacionamento, e muitas vezes com uma dinâmica violenta, de abuso, onde tem alguém que se utiliza de algum critério, seja idade, seja condição financeira, seja status, seja aparência, mas utiliza de alguma coisa para desqualificar o outro e assim criar a dinâmica violenta, né? E poxa vida, eu não sei, eu tô aqui curioso pra saber da vida pessoal de vocês. Vocês já tiveram alguma relação com boy lixo, assim? Nossa senhora. Aí vai ter que ter um episódio extra. Episódios. Vamos puxar o arquivo. Eu ouvi uma websérie, que é isso? Eu vou fazer um livro. Eu já tive muitas experiências, assim, né? Tanto é que hoje até perguntar lá na página, tá? Um menino chegou, João, eu tô cansado de buscar um namorado. Até eu brinquei lá no final, que olha, gente, por exemplo, eu quero um relacionamento, né? Queria um relacionamento desde os meus 18 anos. Era o que eu acho que eu tô pronto pra encarar essa. Mas eu só fui namorar ano passado, né? Então, assim, foi aí 8 anos na luta. E muitas vezes, né? E quando eu olho pro passado, uma coisa que eu trabalhava muito na minha terapia, não sei se vocês já passaram por algo parecido, mas é engraçado até que os meus pacientes relatam isso muito hoje, era aquela coisa do, poxa, eu não dou certo com ninguém, eu sou o denominador comum disso tudo. E hoje, quando eu observo, né, tudo isso, olho para trás, eu vejo que é verdade. Eu, obviamente não sou perfeito, todo mundo aí tem seus problemas, não sou uma fada sensata, mas assim, né, gente, eu percebia que muitas vezes, né, muitas das dinâmicas que eu encontro hoje, por exemplo, nos atendimentos, eram coisas que eu já passei, né, de homens, e isso eu me incluo nessa jogada, claro, que não conseguiam lidar com emoções, né, que muitas vezes não queriam de fato um relacionamento, apesar de às vezes ser muito claro racionalmente para eles que eles queriam um relacionamento, né. Então eu observo muito isso nas experiências que eu tive, né. Felizmente não tive nenhuma questão de agressão, né, ainda bem, mas nesse sentido eu observei muito assim na minha história, não sei vocês. O Lucas ali tá se entregando, ele tem um caderninho de boy lixo. Gente, eu vou pegar aqui, vamos lá. Número 1, tô brincando. Vocês querem por ordem alfabética, por número de quantidade de vacilos, qual que é, Lucas? Mas sabe
Eu já tive, inclusive, foi assim, num momento muito difícil da minha vida, sabe? Eu acho que piorou ainda mais. Só que, ao mesmo tempo, foi a época que, felizmente, eu consegui mais crescer como profissional e como pessoa, sabe? Porque toda vez que eu tô triste, eu desconto muito no... Eu acho que depois eu entendi por que eu fiz psicologia, porque eu tenho muito essa questão de tentar descobrir o porquê das coisas. Por que tá acontecendo isso comigo? E eu desconto muito nos livros, sabe? Mas foi graças a essa situação. E aí, eu quero... duas coisas que surgiram aqui na minha mente que estão pipocando. A primeira delas é rede de apoio, que foi muito importante para mim. Eu percebo que é muito importante, e na verdade é comprovado que favorece pessoas que, por exemplo, passam por situações difíceis, término de relacionamento, homofobia. Se você tiver uma rede de apoio, isso vai facilitar muito, né? E quando falo rede de apoio, é você ter, sei lá, uma escola em que você vai se sentir mais confortável, um curso, um rolê com seus amigos, geralmente final de semana, uma conversa, um FaceTime com alguém. Isso já ajuda muito, mas também é o que mais... Só que é o que mais falta pra gente, principalmente quando a gente tá dentro do armário, né? Então, assim, e acho que por isso também que a gente fica tão refém, né? É tão fácil isso acontecer com a gente, porque a gente não tem rede de apoio e torna isso tudo muito mais difícil. Cara, você sabe que eu já tive um relacionamento tóxico, ele era totalmente piroquiane, enchia minha paciência, assim, e eu me lembro de várias situações de manipulação dele, de tentativa de manipulação, e era muito louco, porque às vezes vinha de situações completamente fora do... E era aquela dinâmica de... Ele era super carinhoso, super fofo. Sim! Mas no momento onde se era contrariado, no momento onde ele se frustrava, que eu dizia não, ele virava o bicho. Será que é a mesma pessoa, hein? E daí... Porque é exatamente isso. E aí, eu me lembro de várias situações, assim, que ficam marcadas até hoje, tipo, uma vez a gente foi no mercado e eu sou super simpático com caixas de mercado. Eu sou super simpático com as pessoas no geral. Ele é humilde, ele. Eu trato como pessoas, enfim. E daí eu tava super empolgado conversando com o caixa, assim, e não sei o quê, e passando o produto. E quando a gente saiu do caixa do mercado, ele olhou pra mim e falou: precisa falar desse jeito? Eu falei: Bara, que jeito, bicho? Ele assim, todo simpático. Eu falei: Deus, eu fiquei, nossa, mesmo? Sabe? E ali... Eu sempre tive muito sensível pra gente louca, né? Então, esse tipo de coisa na hora... Psicólogos, né? Não, na hora eu falei, não vai prestar. Que é isso, tipo? E daí eu lembro que foi a última briga que nós tivemos antes de terminar o relacionamento. De um dia a gente discutiu por algum motivo, e ele se trancou no banheiro e começou a socar a parede. Nossa, quando ele saiu do banheiro, eu fiquei tipo, what the fuck? O que aconteceu agora? E aí ele me disse, com essas palavras, tá, gente? Eu soquei a parede do banheiro pra não socar a tua cara. E aí eu fiquei... Na hora eu dei 2 mortais, duplo carpado, twist de costa, né? Caí com um pé só ali no fundo dos olhos dele e falei, gato, você tá maluco? Meu Deus! Você acha que tá falando com quem? Eu falei, mas então bate, seu cretino. Ele não bateu, obviamente, e terminamos depois, porque eu falei, o que é isso? E tipo, tudo a ver com o que tu tava falando, João, sobre regulação emocional, né? Sobre controle, porque às vezes entrava numas viagens e se perdia tão forte na pira de que algo estava acontecendo que eu falava, cara, vai procurar terapia, por favor. Tem umas coisas tão complicadas, dá vontade de falar, bicho, se preserva, sabe? Ai, se ajuda, gay, para com isso. Toma um copo d'água, respira. Eu não sei vocês, meninos, mas como que às vezes não é nem, por exemplo, claro, atualmente eu tô no meu primeiro relacionamento, inclusive beijo, mozão. Beijo, mozão.
Mas durante, por exemplo, esses 8 anos aí de luta, teve situações que muitas vezes reproduziam muito dinâmicas homofóbicas que eu sofri durante a minha vida. Por exemplo, pessoas que eu me relacionava e que apontavam defeito no meu corpo, pessoas que apontavam questões, mas não precisa ser desse jeito, ser muito espalhafatoso, ou, por exemplo, eu não gosto. Questões assim que reproduziam exatamente, e como às vezes a gente até busca, entre aspas, não conscientemente, é claro, até locais que às vezes reproduzem toda essa homofobia que a gente sofreu também, por a gente às vezes não ter consciência, a gente naturalizar, se ele apontou isso aqui no meu corpo, então, poxa, então tem alguma coisa de errado comigo mesmo, né? Como a gente observa acontecer muitas vezes, né? Eu já pensei que tinha muita coisa de errado comigo no meu corpo. É fácil cair, né? Por exemplo. É muito fácil cair nisso. Exatamente. Porque a gente está acostumado, né, durante a nossa história. Nós crescemos sem validação, né? Sem ter um tipo de referência social mesmo que nos valide. Caímos nos relacionamentos que com frequência costumam ser os primeiros lugares. E daí, quando o meu namorado vira e faz um ataque contra o meu corpo, eu fico, não, eu não preciso disso, sabe? Tipo, definitivamente não. E é bem louco, né? Porque... não sei, acho que só... Quem já teve uma dinâmica abusiva, conflituosa na vida, seja em qual relação for, não importa se seja afetiva, amorosa, namorado, familiar, enfim, sabe que é uma dinâmica dolorosa, custosa, e é um desafio. E eu gosto de lembrar um story que você respondeu esses dias, João, e eu achei maravilhoso, que era alguém perguntando sobre... Não, alguém perguntou sobre como lidar com família homofóbica, e você foi certeiro falando, em primeira pergunta, se a gente tem que lidar. E eu acho que a mesma coisa cabe aqui para relacionamentos abusivos, sabe? Ninguém tem que lidar com nada. Se o negócio não tá te fazendo bem, bicho, vira e fala assim, next, sabe? Que o que não falta é gay nesse Brasil e nesse mundo aí fora pra você beijar na boca e pegar. O João esperou 8 anos para um relacionamento, você vai conseguir, tá tudo bem. O Lucas tá aí, há mais de 30, então é isso. Cala a boca, cara, não tem nem 20 ainda, tá? Não tenho nem 20. Nem 20 anos de idade pra me falar um negócio desse. Mas olha aqui, eu vou falar também um negócio. É muito fácil a gente ficar nesses relacionamentos, além da gente não ter rede de apoio, porque a gente acha que a gente não vai conseguir mais nenhum afeto, que a gente vai ser sozinho. Gays, só que mulheres, gays, errei minorias, gays, você não tem que se sujeitar a isso. Você pode se sentir preenchido, você pode se sentir feliz. Sabe, você não precisa de alguém que não vai respeitar seu trabalho, seu corpo, sua maneira de ser, os seus gostos. Você não tem que se submeter a uma pessoa assim, você não precisa. Sabe, isso não é ser egoísta, pensar em você, pensar em continuar sua vida, o seu trabalho, pensar em fazer coisas que você gosta. Isso não é ser egoísta, é cuidar de você, porque no final você vai dar de tudo assim na sua vida e para uma pessoa que vai virar as costas daqui quanto tempo, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai? Você não sabe. Então, você tem que ir se juntando com a pessoa com o tempo, né? E normalmente a gente já quer juntar com a pessoa de uma vez, né? Virar um só. E eu entendo, só que a gente tem que ser racional. E a gente não pode achar que aquela pessoa vai ser a felicidade da nossa vida, vai ser a nossa única rede de apoio. Gente, não é. Sabe? É muito melhor a gente estar solteiro do que a gente se submeter a relações que a gente vai se sentir sozinho. Porque as pessoas têm medo de ficar sozinho, mas elas já estão sozinhas no relacionamento. Sabe? Então, tipo, o que pior vai acontecer? Né? Não, daí é só futuro. Você já tá sentindo sozinho, já fica solteiro, sabe? Então é muito melhor. E eu lembrei o que eu ia falar. E eu acho que... Mas aí a gente já pode puxar pro nosso próximo tópico, porque eu acho que tem tudo a ver. Que é sobre há formas da gente se prevenir em relacionamentos abusivos. E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante a gente pensar é a gente estar aberto e preparado a relacionamentos é diferente da gente estar incessantemente procurando. Porque quando a gente está incessantemente procurando para preencher algo
dentro de nós, algo muito grande, a gente vai aceitar qualquer migalha. Qualquer migalha que alguém der que vier de uma forma mais bonitinha, né? A gente vai aceitar aquilo e vai focar a nossa vida naquela pessoa, naquele relacionamento. E aí você não quer se frustrar, então você não quer terminar. E aí isso vira uma dependência emocional e a gente já sabe o final. Então, uma das maneiras aqui, já antecipando o nosso tópico, é você ter cuidado com quem você coloca na sua vida, sabe? Não fique incessantemente procurando alguém, porque senão você vai aceitar qualquer migalha. Olha, a minha dica, na verdade, é sempre a gente observar muito o que a gente quer. E não é aquela coisa, eu quero relacionamento sério, quero relacionamento... Não, gente, não é isso. Mas é basicamente o que a gente espera do outro, né? O que a gente... quais emoções a gente quer que o outro evoque na gente, né? Como são essas experiências? Eu penso muito no sentido, às vezes até como o Jonathan estava falando mais cedo, de imagens até. Né? A gente cresce também muito com toda aquela pressão social de que devemos ter alguém, devemos ter... Sempre estar num relacionamento, parece a todo custo para ser mais válido, aquela questão toda, mas a gente não precisa ser assim. Eu penso, também a gente não acho que não precisa também gravitar para aquele extremo do se ame para então amar outra pessoa, porque eu penso que isso também é um pouco invalidante. Exato. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Né? Então eu penso assim, da gente entender o que a gente quer de fato por uma relação, né? O que a gente espera, e a gente vê se o outro está conseguindo ter habilidade, se o outro está querendo fornecer, se o outro está podendo entregar o que a gente espera, né, nesse sentido. A gente também observar como foram, e até muito aquela questão que a gente estava falando mais cedo, como foram as experiências de preconceito na minha vida até hoje e como que elas aparecem nas minhas relações. Às vezes um jeito de ver isso não é olhando para afetivo, mas olhando às vezes para amizades, né? Uma coisa, por exemplo, na minha terapia, né, na história do João, uma coisa que eu sempre fiz foi não conseguir dizer não. Eu não conseguia dizer não. Eu aceitava pessoas, amigas minhas, extremamente abusivas comigo durante a minha vida. Quando isso acontece, né, obviamente a gente tem uma tendência a reproduzir a mesma coisa nos nossos relacionamentos. Então a gente ter toda essa observação, a gente ter esse conhecimento sobre a gente mesmo, sobre como a gente aceita condutas na nossa vida, em relacionamentos afetivos ou não, e entende o que a gente quer, eu penso que pode ser importante assim, pra gente. Obviamente nada tem como garantir 100%, mas da gente ir na direção que a gente quer, assim, para relações. Não sei se faz sentido, se eu acabei enrolando muito. Total. Eu acho que faz sentido total, assim, ser consciente, ter rede de apoio, sabe? Eu acho que é isso, assim, que é o que realmente importa, que realmente vai ajudar a gente, que mesmo se a gente caia, a gente vai ter recursos para sair, então... E o tempo, né, gente? Se você caiu num relacionamento abusivo e tá com dificuldade... Tempo ajuda. Nossa, pegando o teu gancho sobre consciência, João, eu queria só trazer um ponto que é legal falar também, que é o seguinte. A gente não pode olhar para julgar se o relacionamento ele é abusivo ou não, olhando único e exclusivamente para como nos sentimos dentro dele, porque, por exemplo, às vezes você pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com frustração e tem muita imaturidade emocional. E daí você vai se relacionar com uma pessoa, por exemplo, que já tem mais clareza sobre si e que vai te falar sobre os limites dela de uma forma muito mais prática e aberta, o que pode te causar constante sentimento de vergonha, de culpa, de desconforto. Então, às vezes, o que eu tô querendo dizer aqui é de que às vezes a gente olha para a relação e pode achar que a relação tá sendo abusiva, quando na verdade pode ser só uma relação que me desafia e exige de mim uma maturidade emocional para dar conta das demandas daquela relação, né? Então, esse é um outro ponto também. E quando a gente fala de prevenção, talvez pegando também a tua fala, João, eu consigo pensar nos acordos, né? Quando eu inicio um relacionamento, gente, o que é permitido? O que não é? Sabe? O que nós queremos dentro dessa relação aqui e o que jamais vamos autorizar, quais são os sonhos, os planos, porque
Se não temos clareza sobre o que cada pessoa espera, que é o que tu estavas falando, né, João? Antes de começar a relação, por que estamos juntos em primeiro lugar, né? E ó, o papo tá bom, mas a gente precisa ir pro SEG para responder dúvidas da galera. Então... E a primeira pergunta de hoje é: estar num relacionamento onde um gosta mais do que o outro é abusivo? Então... eu acho até a gente chegou a falar um pouco sobre isso, assim, né? Aquela questão sobre como às vezes na relação, não sei se vocês veem dessa maneira, mas aquela coisa do... Até porque um gostar mais eu não sei você, mas eu acho relativo, né? O que é gostar, né? Que é a clássica psicóloga falando, né? O que é gostar, né? Porque às vezes pode rolar uma questão de poder, né? Ah, eu sou eu sou o gostosão da relação e o outro tem que ficar correndo atrás de mim, que a gente falou mais cedo, né? Será que é isso? Será que o outro demonstra se gostar de outra forma? Será que são as nossas expectativas, né? Arrasou! E outra coisa é que, às vezes, numa dinâmica de relação, essas coisas mudam. Às vezes, um demonstra de uma forma em um momento, aí em outro momento o outro demonstra mais, e de maneiras diferentes. E, gente, isso acontece. Se isso vai acontecer, na verdade, em qualquer relacionamento, né? Agora, eu acho que o problema é quando um usa disso sobre o outro, sabe? Pra manipular o outro. Aí tá o problema. Uhum. Nossa, adorei a resposta de vocês, que eu nem preciso complementar, eu já vou direto para a próxima pergunta. É possível não projetar a toxicidade do ex-parceiro em uma relação futura? Olha, fazendo terapia é possível, sim. É possível. É aquela questão, assim, de que eu penso que, por exemplo, vamos supor, né, o Jonah disse que já teve uma relação muito abusiva, né? Então, eu penso que talvez ele tenha, sei lá, agora eu tô totalmente criando hipóteses aqui, mas vamos supor que ele criou mecanismos. É possível de ele projetar isso numa próxima relação? Talvez, se ele entender esses mecanismos, se ele conseguir lidar com eles, perceber estratégias, né, trabalhar talvez em terapia também, né, com certeza, porque não é aquela coisa, olha, então tive uma relação abusiva, nunca mais vou me relacionar com ninguém dessa vida? Não, mas gente, então é possível sim. Porque assim, transformar esses mecanismos de defesa em inteligência emocional, né? Do tipo, a gente tem que aprender com o relacionamento e com as nossas vivências antigas e transformar isso num repertório comportamental importante para a gente lidar com novas situações e não como maneira de defesa muito irracional, né? Porque aí sim atrapalha. E aí, para fazer isso, você tem que estar o quê? Consciente, você tem que estar consciente do que está acontecendo, né? Então, é saber o que você criou, o que você espera do outro, o que você pode fazer, né? O seu poder nessa situação, e eu falo poder no bom sentido, poder sobre você mesmo, né? Então, eu acho que é isso. Por que mesmo sabendo que a relação é tóxica, não conseguimos sair? Muitas vezes porque já reproduz padrões que a gente já viveu durante toda a vida, né, gente? Muitas vezes reproduz, assim, a gente se sente confortável, às vezes, numa relação que promove a homofobia que a gente sofreu durante toda a vida. E o que eu observo muito, né, nos meus atendimentos e tal, é que às vezes a gente aceita situações que não são legais pra gente porque a gente tem medo do que vai ser se a gente perder, né? Olha, hoje como é que se tem aquele termo? Olha, é uma relação ruim? É uma relação ruim, mas às vezes é melhor que relação nenhuma, que esse é o pensamento que muitas pessoas têm, né? Que na verdade acaba sendo assim uma autossabotagem, porque não tem qualidade nessa relação, a gente vê mais por uma chavezinha, né? Tô me relacionando, não tô me relacionando, mas que no final não leva a situações boas. A curto prazo talvez eu fique tranquilo, olha, eu tô numa relação, pelo menos não tô sozinho, mas a longo prazo, né? Será que tá me fazendo realmente bem isso? Eu resumiria naquela música da Dua Lipa, We Scared to Be Lonely. E quem não sabe inglês, infelizmente, não vai entender, porque eu tô usando meu inglês aqui em minha aula. Mas eu acho que, tô brincando... Somente pessoas inteligentes entenderiam isso. Eu entendi. Tô brincando, gente. É sobre o medo de estar sozinho. As pessoas têm muito medo e a gente tem mais ainda, né? Porque a gente já passou por tantas situações.
E a falta de... E também colocaria nesse barco a falta de referência, né? Porque às vezes a gente acha que isso é normal, ou que relacionamento... uma crença acho que na verdade é popular, não só entre LGBT, mas que relacionamento é algo que tem que ser muito intenso, sabe? Tem que ter sofrimento, tem que ter aquela paixão desenfreada. E não, gente, tem que ser gostoso. Vai ter seus conflitos? Vai ter, mas tem que ser gostoso, tem que acrescentar. Senão, gente, por que eu vou ficar sofrendo? Eu tô sofrendo demais, vou ficar arrumando problema? De graça? Até perguntaram isso hoje na página e eu usei um exemplo que, em modéstia à parte, eu gostei muito, que eu usei o exemplo da roupa. A gente foi, sei lá, numa loja aí de departamento e comprou uma roupa, nossa, maravilhosa. Essa roupa é minha cara, adoro ela. Obviamente, né, a roupa vai durar aí um tempinho, mas vai durar 6 meses. Daqui a 6 meses, eu não vou olhar para aquela roupa da mesma forma como eu estou olhando hoje, como eu comprei. Né? Não vai ser aquela mesma intensidade, porque nós, seres humanos, a gente se adapta às coisas. Não quer dizer que eu odeio aquela roupa, né? Não quero mais. Não, mas quer dizer que, assim, vai ser intenso, vai ser muito bom no início? Vai, mas a longo prazo a gente vai se acostumar a isso, mas não quer dizer que acabou a relação. Né, que é aquela, a gente tem muito nos filmes e tal, aquela romantização toda de que é intenso, de que é isso. Gente, não é assim a vida toda, né? Eu tô aqui só chocado, apreciando e vendo vocês discutir só mediando isso daqui, porque sim, só me vem mais uma pergunta agora, que é: como viver um relacionamento saudável após os traumas de um tóxico? Eu penso que até muito do que a gente falou aqui, né, de a gente entendendo, né, primeiro como, eu penso que pra gente até entender o que a gente vai fazer, a gente precisa perceber antes quais são as minhas feridas, digamos assim, né, o que realmente o que essa relação me trouxe, em termos de feridas, em termos de mecanismos, em questões que eu possa colocar no outro, a gente primeiro entender, né, esses sentimentos, para então a gente pensar em estratégias, né, até como o Lucas falou, sobre lidar com emoções também, sobre projetar, sobre questões mais racionais. Né? O que você acha, Lucas? Eu acho isso mesmo, que a gente tem que ter cada vez mais consciência, né? Eu acho que quando você passa em um relacionamento que é muito tóxico, você tem que parar, refletir, pensar, né, o que aconteceu, o que isso te machucou, quais defesas você acabou criando, justamente ter esse momento de reflexão, ao invés de você já procurar outra pessoa para suprir, porque é uma coisa que eu vejo muito e acontece muito assim com os meus pacientes, sabe? Então, é muito... E talvez seja até automático do ser humano, né? Procurar uma outra rede de apoio, mas não em amigo, não em fazer alguma coisa legal para você mesmo, não em terapia, mas com outra pessoa, né? E isso causa problemas. Eu acho que talvez o grande elemento para mim, assim, seja a comunicação, sabe? Viver num relacionamento abusivo, tóxico, nos deixa num estado constante de ansiedade, numa ansiedade crônica, num estado de hipervigilância, e que quando entramos numa nova relação, isso fica super sensível e com frequência a ansiedade vai sempre nos levar para um lugar catastrófico, para um lugar negativo, de problema, de dor, de angústia, enfim. Então, acho que se você está iniciando um novo relacionamento hoje, depois de uma experiência traumática, invista em comunicação, pergunte mais, imagine menos, cheque com o outro. Olha só, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu não entendi, não me senti confortável com o que você disse. Será que tem uma outra forma de você falar isso? Pergunte, fale o que te incomoda e não guarde para você. Não fique achando que você sabe o que a outra pessoa está pensando, porque você não sabe. Pergunte. E às vezes, mesmo depois com a pessoa respondendo, ainda você vai se sentir inseguro e pergunta de novo, que não tem erro. Não é? Lacrou. Ai, Exatamente, gente, exatamente, a isso conversa aí. tá muito boa, o papo tá muito bom, mas precisamos ir, senão esse episódio vai ter 7 horas de duração. Preciso jantar, gente, não jantei. A gente tem que Bom, liberar lacrei, o né? João. Lacrei.
A gente tem que liberar o João, mas antes de ir, João, você vai ter que responder as nossas perguntinhas do Pegação. Vamos lá. E é assim, ó, bate, vai. Tá Sinceridade. preparado? Vamos lá, vamos. O que é bom para o moral? Vamos lá. Não processa a gente. Não processa a gente. Amor. Depois. João, a tua diva pop. Kate Bush, tá até. É que o pessoal não vai ver, mas eu tenho um quadro dela aqui atrás. Eu amo essa mulher. Eu tô vendo, Kate Bush arrasou. Uma posição sexual. Ah. eu não sei, gente. Eu não tenho uma preferência. Sendo bem honesto, 100%. Eu deixo muito mais um momento me guiar. Escapou bem, escapou bem. Falou e não disse nada, como diria minha avó. Prefere nude de frente ou costas? De frente. De frente. De frente. Se considera puta ou santa? Santo. Sempre fui. Ah, e qual é a coisa mais gay que você faz, João? Coisa mais gay que eu faço. Ai, eu não. Gente, pior que. Porque eu sou tão gay, no geral, da minha vida. Mas a coisa mais gay que eu faça. Gente, talvez seja fazer justamente as coreografias da Kate Bush. Que é muito. Desde pequenininho. Mas é algo muito basicão, né? Que todo cara gay deve fazer dessa diva pop, mas eu faço da Kate. Enfim. Amor. Gente, eu acho que eu não conheço ela. Vocês estão falando, eu não sei quem é. Mas tu assistiu, Lucas, o Stranger Things? Não tocava em Minas Gerais. Tu assistiu Stranger Things, Lucas? Ela ficou bem famosa agora porque tocou a música da Max. Ah, é ela? É dela, do Running Up That Hill, que é a minha música favorita da vida. Mas enfim. Sei, desculpa a desinformação. Daí já fiz o marketing, escuta Kate Meu Bush. Deus. Eu vou botar Kate Bush pra ouvir agora, terminando esse episódio, gente. Rainha. O Lucas chocado com a pergunta, porque ele acha que a coisa mais gay que o Lucas faz é ficar brincando com garrafas na internet, né, Lucas? Eu ia dar outra resposta, mas eu acho que o Spotify vai censurar a gente, né, dessa pergunta. Qual a coisa mais gay? Chupar pau, né? Eu tô ligado porque eu falei isso, tô ligado. Ia ver. Não só um. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu quero dar uma mensagem pra quem estiver ouvindo a gente, que estiver passando por uma situação dessa, procura ajuda, que seja profissional, de algum amigo, converse. A rede de apoio é a melhor situação, por mais difícil que pareça. E queria agradecer muito ao João por não ter cobrado cachê, brincadeira, mas por estar aqui, porque foi incrível demais, Eu amei você estar aqui. Sério, muito obrigado. A gente vai te chamar mais vezes, com certeza. Sério, a gente gostou. Me chama muito. mesmo. Fala, gente, mas eu não sei, né? Se o Jonah gostou, mas claramente. Gente, eu que agradeço de verdade, assim, por todo o carinho de vocês. Eu acompanho sempre também o trabalho de vocês. Eu vejo o quanto vocês ajudam pessoas, como vocês, assim, respondem, sempre estão ali. Então, por mais pessoas que nem a gente, né? Eu acho que também a gente tem que se orgulhar de quem a gente é também nesses momentos. Então, muito obrigado, gente, de verdade. Ai, nossa, que fofo, sim. Sim, temos que nos orgulhar de quem somos e muito obrigado por sermos quem somos, João. Eu tô meio em choque nesse episódio, assim, porque tem uma parte minha querendo gritar freneticamente porque o João tá aqui, tá tipo... Eu não tô aguentando de tanta felicidade. Olha... Tudo que eu posso dizer, João, que foi um prazer enorme te ter por aqui. Muito obrigado pelo trabalho que você faz nas redes. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por enriquecer essa discussão de um tema que é tão custoso e tão importante. E seja muito bem-vindo ao Pod Gay. Certamente te convidaremos outras vezes. E se você gostou do episódio, gente, curte, compartilha... Manda pros seus amigos, manda pro seu ex-abusivo, manda pra todo mundo, porque a galera precisa escutar, precisa saber, e mais pessoas precisam saber de que o João esteve aqui no Pod Gay. Vai lá, Lucas, fala. Não tem nada pra falar mais não, menino.
Já dei meu nome, já agradeci ao João, já foi tudo de bom, entendeu? Na verdade, eu queria que o João falasse como as pessoas podem achá-lo nas redes sociais, por favor. Então, gente, tem lá o meu Insta, o @psi_João Brode, e é isso, me segue, manda direct, e vamos lá, vamos se orgulhar de quem a gente é, né? E OnlyFans? No momento, não, eu sou santa. Ele é santo, ele é do teu, Lucas, ele é do teu time. Mas, ó... E, Lucas, como é que o povo te encontra nas redes? Underline Lucas De Vito no TikTok, Instagram e Twitter, embora eu só reclame das pessoas no Twitter, né? Não seja nada terapêutico. Bom, pra mim é... E você, Jonah? Também no TikTok, no Instagram e no Twitter como @meupsigay. Gente, é isso por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Curte o pessoal nas redes sociais, compartilha, vai lá seguir os posts do João, vai lá ler que tem muito, muito conteúdo bom, João maravilhoso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!